Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos voltar então aí agora para a nossa segunda parte deste primeiro módulo e nós vamos trabalhar então a questão das doenças crônicas não transmissíveis, conhecidas então aqui ó pela sigla DCNT, né? Então, doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças são aquelas, né, que apresentam então um lento desenvolvimento e uma longa duração e que não são transmitidas pelas pessoas. Então, essa é a característica dessas doenças crônicas não transmissíveis. E aí, dentre elas, nós podemos destacar aquilo que nós comentamos em sala: câncer, acidente vascular, né, encefálico ou acidente vascular cerebral, conhecido também como derrame, o infarto do miocárdio, né, miocárdio é o músculo do coração, nós temos a hipertensão arterial, nós também falamos da gastrite, da úlcera e da obesidade. É claro que no decorrer aí do nosso vídeo e do próximo a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essas doenças. Então, a proliferação, né, de células, nós vamos começar a falar aí. E tem a questão dos tumores, que aí nada mais é do que a proliferação de células, né, de um determinado tecido, que pode levar então aí a um crescimento acelerado, exagerado, e aí nós temos então os famosos tumores. E aí esses tumores eles podem ser diferenciados em tumores benignos, que são aqueles que têm um crescimento mais lento, eles permanecem isolados, ou seja, eles ficam numa única região do nosso corpo e acabam não causando grandes malefícios ao nosso organismo. Agora, os tumores, né, conhecidos como malignos, também são chamados, daí a gente costuma chamar de cânceres, né? Apresentam o quê? Um crescimento, uma multiplicação acelerada, descontrolada, se espalha por outros tecidos, né? Chega a atingir outros órgãos e costuma causar, então, grandes prejuízos para o nosso organismo. E aí, dependendo da extensão, né, dessas células, pode levar à morte. Então, a gente tem que tomar cuidado na questão, principalmente do câncer, quando ele é maligno, né? E aí, acredita-se que o câncer também esteja relacionado, né, a essa vida de estresse, principalmente nos centros urbanos, onde tudo é muito corrido, a dinâmica, né? A gente passa nossas 24 horas muito rápido. Quando a gente percebe, já é noite, quando a gente percebe, já passou uma semana, já passou um mês e assim por diante. Então, pessoas que acabam passando por situações de estresse, tá? Que podem ser por um período muito longo ou de uma forma contínua, podem apresentar podem começar a desenvolver algum tipo de câncer, né? Aí nós comentamos de um tipo de câncer mais específico para crianças, que é a leucemia, que ocorre, então, está relacionado aí com a medula óssea, e a medula óssea, a gente sabe que ela é responsável em produzir, né, os elementos do sangue, e dentro desses elementos nós vamos ter o quê? As células de defesa, que fazem parte do nosso sistema imunológico. Então, esse sistema ele é prejudicado, o que leva então à redução aí da imunidade da criança, né? Então, a criança pode começar a ter infecções, né, com mais facilidade, ela pode ficar com um aspecto mais pálido, pode começar a ter sangramentos, né, por algumas partes do corpo, nariz, né, enfim, pode sentir fortes dores nos ossos e assim por diante, tá? Mas assim, isso é é claro que toda doença diagnosticada com antecedência, a, a probabilidade de uma possível cura ou de um tratamento, né, que possa manter uma qualidade de vida, né, desse indivíduo, quanto mais cedo a gente identificar, melhor, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho desta imagem aqui, ó, que está relacionada aí com o acidente vascular encefálico, tá? E aí vem esse texto que fala AVC ou AVE, né? São dois termos muito próximos, contudo com uma pequena diferença, né? O AVC é acidente vascular cerebral e o AVE é o acidente vascular encefálico. Então, tudo que está aqui, ó, na região da cabeça, a gente chama de encéfalo, né? Então, no crânio temos o encéfalo, estrutura formada aí por cérebro, hipotálamo, cerebelo e tronco encefálico.
Como o acidente vascular pode acontecer em qualquer uma dessas regiões, tá? E não só na região do cérebro, né? Os especialistas estão sugerindo priorizar então o termo de AVE, tá? Então é isso que está falando. Então, AVE, AVC ou derrame cerebral, né, como ele é conhecido popularmente, pode provocar, né, graves problemas como perda de algumas funções, tá, de parte do nosso corpo, pode levar a pessoa, né, ao coma e, dependendo da situação, pode levar à morte também, tá? Então, a gente tem que cuidar disso. Então, isso aí está relacionado também com pessoas que são hipertensas, tá? Porque caracteriza-se pela falta da circulação sanguínea em algumas regiões aqui, ó, né, do encéfalo, ou até mesmo o próprio rompimento de alguma veia ou de alguma artéria nessa região como um todo. Tá? Então, a hipertensão, também conhecida como pressão alta, também está relacionada aí à questão do AVE, AVC ou derrame, né? Vamos para a nossa próxima imagem. Nós vamos daí falar então daqui a pouco sobre esta imagem aqui, melhor dizendo. Antes de falar dela, gostaria de comentar um pouquinho sobre o infarto do miocárdio, tá? Que é quando ocorre então, né, um problema nos vasos sanguíneos que irrigam o coração, que levam os seus nutrientes. Isso, eles podem ficar entupidos, eles podem se romper e com isso prejudicar então o suprimento, né, de nutrientes, de oxigenação para o músculo do coração. E aí pode levar, então, dificultando a ação dele. Então, pode, né, gerar problemas. Esse tipo de doença, né, esse tipo de situação, ou seja, problemas ali nos vasos sanguíneos, pode levar, então, à parada cardíaca, que aqui no Brasil é uma das principais causas de mortes, né, no caso das doenças crônicas não transmissíveis, tá? E aí a gente tem que ir associando essas doenças, que aí é o que aparece nessa imagem aqui, ó. A hipertensão. A hipertensão, então, ela está relacionada com derrame, né, o acidente vascular cerebral, o acidente vascular encefálico, com a questão do infarto do miocárdio, né? Então, algumas situações levam a outras, né? Então, a hipertensão arterial, ou conhecida também, né, popularmente como pressão alta, é uma doença que em muitas situações, em muitos casos, a gente não percebe os sintomas, né? Por isso, então, tem que fazer exames. Através de exames, a gente consegue verificar aí se a pessoa tem ou não tem pressão alta. E aí, no caso de uma pessoa que tem aí hipertensão, o sangue ele é bombeado pelo coração acima do nível normal. E aí, o que acontece, né? Há um aumento da pressão dos vasos sanguíneos e isso pode, então, causar, né, o rompimento deles e aí pode gerar AVC, AVE, né, ou ainda um infarto do miocárdio. Essa doença costuma ser, então, mais comum em adultos acima de 50 anos, né, e 60, entre 50 e 60, mas a gente não pode deixar de comentar que também pode acontecer caso em crianças, em adolescentes e em jovens adultos, né, que a gente chama, tá? Então, isso pode acontecer por causa dessa correria do nosso dia a dia, essa pressão, pelo estresse, pela alimentação, pelo sedentarismo e assim por diante, tá? Então, e aí quando a gente fala uma má alimentação, um sedentarismo, a gente também pode começar a associar isso a um aumento do peso acima do normal, que a gente chama então de obesidade, né? E aí nós vamos então agora para a nossa última imagem, né, nosso último slide, que é sobre a gastrite, né? E depois gerando aqui a úlcera, né? Então, o que seria uma gastrite? Uma inflamação dentro da parede aqui interna, né, do nosso estômago, causada aí por questões, né, por uma infecção bacteriana, pode ser causada então por excesso, pelo uso excessivo ou prolongado, né, de alguns anti-inflamatórios, por isso que a gente tem que seguir certinho a medicação quando o médico receita e outros medicamentos. Acredita-se que o estresse também pode gerar aí um agravamento, né, no caso da gastrite, tá? E aí nós temos, né, nessa situação aí o estômago ele começa a produzir, né, uma quantidade maior de suco gástrico ou ácido gástrico, que deixa também aqui as paredes mais sensíveis
E se não for tratada essa inflamação, a gastrite, né, ela pode levar a uma formação de uma úlcera. E aí a úlcera já é uma coisa um pouquinho mais séria, já é uma ferida, né, que começa a sangrar. Essas feridas podem ocorrer, então, aqui dentro do estômago, tá? Podem ocorrer nessa região aqui, ó, do esôfago e podem ocorrer aqui nessa região inicial do nosso intestino, que é o duodeno, tá? O que que ela vai causar? Dor abdominal, queimação, né, na região do abdômen, azia, né? Também é um sintoma comum aí dentro da gastrite e depois, né, de uma associação a uma úlcera, tá? E aí nós temos a questão da obesidade, né, que é aquilo que eu falei para vocês, é quando uma pessoa ela se encontra acima do seu peso corporal, lembrando que a pessoa ela tem um peso ideal e está relacionada então com a sua altura, a sua idade e ao sexo. A gente não pode comparar um homem e uma mulher, porque a estrutura do corpo, né, é diferente. Então, existem situações diferentes. A obesidade, então, ela aumenta o risco de hipertensão, então vai juntando outras coisas, né? Que aí leva a doenças do coração, doenças articulares, distúrbios psiquiátricos, por exemplo, pode levar uma pessoa à depressão, questão de baixa estima e assim por diante, né? A má alimentação, tá? E o sedentarismo são uma das principais causas daí da obesidade. Por isso que é importante uma atividade física, né, pelo menos umas 3 vezes por semana. Não precisa ser nada muito intenso, mas uma atividade física um pouquinho aeróbica, uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica, assim, né, que possa auxiliar. E a gente também não pode esquecer de comentar que existe a questão de fator predisposição genética, tá? Ou seja, existem casos, né, de parentes que a família, né, que a pessoa tem família, na família pessoas mais gordinhas, né, mais obesas, e aí isso você pode ter aí uma probabilidade maior, né, de engordar e sair fora, né, do seu peso ideal, tá bom? Pessoal, o que eu queria comentar com vocês nesse segundo vídeo era isso. Vou aguardar vocês então numa próxima oportunidade, ok? Então, tchau, tchau!